em vista que o alvo está razoavelmente bem, né? Então, perfeito. Já gravando, então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gravação depois, né? Então, para a gente poder iniciar essa terceira etapa, eu já queria recobrar algumas coisas, deixar algumas coisas alinhadas, né? A primeira delas é que a nossa recuperação da segunda etapa está disponível no Moodle. Então, os alunos que ficaram de recuperação na segunda etapa, já está disponível a recuperação. Então, é só entrar lá, fazer, tem até o dia 5 de dezembro para poder entregar. Perfeito? Então, é fundamental que façam aqueles que desejarem assim fazer. Beleza? E aí, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder visualizar o que eu vou falar a partir de agora, tá? Antes até de entrar no conteúdo propriamente dito da terceira etapa. Então, perfeito. Estou compartilhando minha tela, vocês também já estão vendo a mesma coisa que eu aí. Esse ano, eu optei por deixar disponível todos os materiais para vocês, tá? Tanto da primeira, segunda e agora da terceira etapa. Então, está tudo aí disponível para vocês no Moodle. Em caso de dúvida, é só verificar nas etapas anteriores se o conteúdo aí que ficou pendente. Perfeito? A recuperação da segunda etapa, esse bloco de atividades está disponível aqui no Moodle. Então, para aqueles que perderam a nota, ou seja, ficaram abaixo de 21 pontos na segunda etapa, e assim desejarem, podem fazer a recuperação aqui da segunda etapa. Vale 35 pontos, vocês têm até o dia 5 de dezembro, preterivelmente, para entregar essa atividade, e aí, no máximo, você pode tirar a média, que é 21. Beleza? Do mesmo ritmo, da mesma forma que a gente já vinha fazendo. Então, na terceira etapa, nós, como temos 2 semanas para desenvolver as nossas atividades, nós vamos fazer da seguinte maneira a distribuição de pontos. Nós vamos ter 2 questionários, cada questionário valendo 10 pontos, e um trabalho prático. Beleza? Então, a ideia dessa aula de hoje, eu já introduzi os conceitos necessários tanto para o primeiro questionário, quanto para o trabalho prático também. Então, na aula de hoje, a ideia é fechar essas 2 primeiras partes da disciplina, que é a parte relacionada com luminotécnica. Beleza? Então, a gente vai avançar essas duas atividades na aula de hoje. Entretanto, somente o questionário, que é o primeiro questionário de 10 pontos, que é para ser entregue até no domingo dessa semana. Ou seja, deixa eu ver que dia que dá domingo, é 31? Isso, que dá 31 de outubro. Então, o primeiro questionário é para ser feito até no dia 31, e as outras 2 atividades, elas têm como data o final da nossa etapa. Ou seja, dia 31, primeiro, dia 6. Sofia, pode falar? Professor, essa etapa vai precisar daquelas atividades que a gente fez na etapa passada e na primeira? Isso. Eu vou comentar. No projeto estático, a gente vai precisar das dimensões lá da sua residência que você fez nas etapas passadas, tá? Então, você vai precisar de coisas das etapas passadas para avançar nessa etapa também. Principalmente no projeto, tá? Que é o projeto que vale 15 pontos, então esse está associado com coisas da etapa passada. Beleza? Então aqui você vai precisar recobrar principalmente a planta básica da casa, certo? Então, basicamente, a distribuição ali dos cômodos, das áreas, das dimensões, e essas informações você vai precisar do projeto. Beleza? Mas os questionários aí não, aí já é independente do que foi visto ali nas etapas anteriores. Tranquilo? E aí, qualquer dúvida aí ao longo da discussão, ao longo da apresentação da nossa aula, pode levantar a mão, eu passo a palavra para vocês, pode colocar aqui no chat também a dúvida, a pergunta, e aí eu já retiro ela do chat e tento solucionar. Tranquilo? Tudo bem?
Então, vamos lá, né? Então, olha só, seguindo aquele mesmo rito que a gente já vinha fazendo, tudo vai estar no nosso guia didático. Do nosso guia didático, a gente vai sendo redirecionado para outros conteúdos. Então, tudo está aqui compilado no nosso guia didático, que serve como roteiro para as nossas atividades, né, dentro do ensino remoto emergencial. Então, a primeira coisa é baixar esse guia e seguir. Beleza? Então, ótimo. Seguindo o nosso guia didático da terceira etapa, a gente logo vê como a gente vai distribuir os nossos conteúdos. E os nossos conteúdos ficaram distribuídos da seguinte maneira. E a gente, primeiramente, a gente vai fazer uma discussão sobre conceitos básicos de luminotécnica. Então, vamos aprender, né? Ou não, rever, pode ser que vocês já tenham visto isso em alguma outra disciplina. A gente vai rever alguns conteúdos ou visitar pela primeira vez alguns conceitos, e aí a gente vai aplicar esses conceitos que nós iremos ver dentro de luminotécnica, está associado com a propagação da luz, com cores e coisas do tipo. A gente vai avançar isso na aula de hoje. Então, a gente vai ver como, depois de ter visto definições de conceitos, como a gente aplica isso dentro de um projeto prático, dentro de uma das técnicas de aplicação, tá? Então, existem várias técnicas de como realizar um projeto de luminotécnica, ou seja, de como iluminar um ambiente, de como fazer um projeto de iluminação. A gente vai utilizar um método desse. Então, só um método, dá o escopo da disciplina. No nosso material de referência, existem outros métodos, outras metodologias, tá? Mas aqui a gente vai focar somente em uma. Nessa, a gente vai aplicar o desenvolvimento do nosso projeto prático. Depois, como outro conteúdo, a gente vai ver também sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, tá? Então, a gente vai aprender como dimensiona, a gente vai ver conceitos, definições básicas, mas a gente não vai fazer um projeto prático associado a SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. A gente não vai aplicar isso no projeto prático, a gente vai ficar só no âmbito das definições dos conceitos, a gente vai ficar mais conceitual nessa parte da matéria. Perfeito? Então, a gente vai ver dois grandes blocos aqui dentro de instalações elétricas, um associado com iluminação e outro associado com proteção contra descargas atmosféricas. O primeiro tópico, a gente vê tanto conceito de definições quanto aplicação do projeto prático, e o outro tópico, SPDA, a gente só vai ver no escopo de definições e conceitos, na parte mais teórica do conteúdo. Perfeito? E isso vai ser o que vai varrer as nossas aulas finais aqui da disciplina, tá? Temos 2 semanas até terminar, ou seja, é uma disciplina que vai acontecer rápido, e o aconselhável é que você se dedique aí 2 horas por dia, segunda a sexta, para que possa terminar com sucesso o conteúdo da nossa matéria. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, ótimo, né? Eu escuto, quando eu não escuto nada, mantenha-se o silêncio, eu vou dando sequência, tá? E qualquer dúvida vocês podem apontar aí, levantar, e aí eu vou estar à disposição para poder tirar as dúvidas inerentes aí que aparecerem. Beleza? Então, vamos lá. Só recobrando aqui o trimestre passado, como que ele já estava um pouco longe, mas aí a Sofia tinha até colocado, né, de precisar de alguma informação que a gente teve nas etapas passadas. Então, é importante ter em mente que sim. Então, vou só fazer uma releitura rapidamente do que a gente tinha visto no trimestre passado. Então, na etapa passada, a gente estava engajado dentro da nossa disciplina a partir do nosso projeto básico que a gente obteve lá na primeira etapa, ou seja, das dimensões da nossa residência, como que a gente poderia fazer a distribuição dos pontos de tomada, beleza? Tanto de uso geral quanto de uso específico, através de distribuição
como que a gente pode fazer o dimensionamento da bitola, dos condutores, de cada um dos circuitos, e também como que a gente, através do nosso projeto, a gente pode também dimensionar os eletrodutos, beleza? Por onde a gente vai passar os nossos circuitos dentro da instalação elétrica. Então, tudo isso a gente viu no trimestre passado. Então, perceba que a gente dimensionou tudo que estava associado às tomadas de força da nossa instalação, tanto de uso geral quanto de uso específico. Então, as tomadas de força, a gente estava focado nelas na segunda etapa. Agora, na terceira etapa, a gente vai estar interessado em verificar como a gente vai fazer os nossos dimensionamentos do nosso sistema de iluminação. Beleza? Na primeira etapa, e aí a gente viu isso lá no final da primeira etapa, a gente viu como é que a gente poderia dimensionar a potência, né? Se não foi no final da primeira etapa, início da segunda, algo assim. Então, a gente viu como a gente dimensiona a potência associada à iluminação. Beleza? Então, a gente percebeu naquele momento que a potência associada à iluminação de um dado cômodo, ele está atrelado à dimensão da área. Então, dependendo da área do seu cômodo, você vai atribuir uma potência x, y, z. A gente viu qualquer estratégia de atribuir potências às áreas para nosso ponto de iluminação. E aí, naquele momento, a gente colocou o nosso ponto de iluminação estava centrado, ele estava no centro desse cômodo. Perfeito? Mas aí a gente não se preocupou com outras coisas. A gente atribuiu uma potência a ele, através dessa potência a gente dimensionou o circuito que vai levar a energia até aquele ponto central, mas a gente não estava ali naquele momento interessado em saber o que a gente estava ligando naquele ponto de iluminação. Isso vai ser objeto do nosso estudo agora, na terceira etapa, ou seja, existe um ponto de iluminação, ele tem uma potência atribuída a ele, e agora a gente precisa ligar alguma coisa ali, certo? Essa alguma coisa a gente sabe, tem que ser uma lâmpada, uma luminária, tem que ser algo que gere uma claridade no ambiente, beleza? Mas, para a gente poder saber o que a gente vai ligar para gerar uma iluminação adequada no nosso ambiente, a gente agora vamos começar a fazer uma discussão atrelada a isso. A parte dentro de instalações elétricas que a gente vai chamar de luminotécnica. Tá? Então, você vai perceber que existem vários conceitos dentro de luminotécnica que vocês já viram no escopo de outras disciplinas. Tá? Então, você vai perceber que vários conceitos que aqui estão postos, eles foram vistos com maior profundidade em outros locais. Por isso, eu vou até passar de maneira mais rápida, sem me adentrar em maiores detalhes, para a gente poder dar um foco especial na parte de projeto, na parte de aplicação, num caso mais concreto de instalações elétricas. Mas, como para isso a gente precisa ter alinhado alguns conceitos entre a gente, é isso que a gente vai fazer nesse início do nosso conteúdo. Então, no início do conteúdo, da terceira etapa, que está dedicado a conceitos e definições de luminotécnica, a gente vai utilizar um material de referência para a gente poder alinhar esses conceitos. Esse material de referência está disponível no Moodle, tá? No Moodle da disciplina, e ele é exatamente esse que eu vou apresentar aqui agora. Esse é um material que é tirado de um fabricante, de uma lâmpada, de luminárias, de lâmpadas, tá? Então, é um material sucinto, sem muitos avanços com relação às particularidades dos conceitos, mas isso para a gente é muito bom, porque isso já nos dá uma objetividade no trato dessa matéria específica. Mas isso é importante a gente ter em mente, que esse material ele não esgota a discussão, né? Ele apresenta pontos de referência para a questão conceitual, mas não
esgota completamente o debate sobre esses tópicos. Então, caso vocês queiram aprimorar algum conceito, aí é necessário outra referência. No nosso guia didático é citada uma outra referência para também a gente adentrar os conceitos básicos, definições de luminotécnica, que é um livro de instalações elétricas. Então, o olhar que é dado dentro do livro é um olhar também de instalações, mas a gente vai perceber que vários conceitos aqui, eles transcendem instalações elétricas, eles estão atrelados à física, estão atrelados a outros conteúdos aí que vocês veem. Beleza? Então, vamos lá. Iniciar agora conceitos básicos de luminotécnica. E olha só, esse material, que é um material vindo de um fabricante de lâmpadas, ele vai começar a discussão de luminotécnica falando sobre luz, beleza? Sobre o que seria a luz. E aí, para falar sobre o que é a luz, a gente tem que lembrar do espectro eletromagnético, coisa que vocês veem em Física 3, né? Assim, vocês veem todo o espectro eletromagnético, e a gente percebe que uma onda eletromagnética ela pode estar dentro do espectro visível ou não, dependendo da frequência dessa onda eletromagnética, tá? Então, a onda eletromagnética ela pode ter diversos comprimentos de onda diferentes, e para cada um desses comprimentos de onda, a gente tem uma frequência associada. Né? Assim, quanto menor é o comprimento de onda, maior é a frequência dessa onda. Existe uma relação inversa entre comprimento de onda e frequência. Isso a gente vê em física, isso a gente também vê quando a gente está estudando circuitos elétricos, máquinas elétricas, início da matéria. Então, quando a gente está falando de luz, a gente está se restringindo a um espectro, beleza? Um pequeno espectro ali do espectro eletromagnético de propagação de uma onda eletromagnética, perfeito? Que está atrelado à luz visível, certo? Nem toda onda eletromagnética é visível, mas no espectro dela, sim, é visível. Perfeito? Então, a gente fez discussões sobre ondas eletromagnéticas. Em física, que eu tenho um tópico de ótica, né? Vocês veem isso também. Vocês percebem que dentro do espectro eletromagnético tem uma parte específica que a gente consegue ver com os nossos olhos. Os nossos olhos conseguem detectar. Né? Sim? Então, é nessa parte do espectro eletromagnético que a gente está interessado. Essa parte visível aqui, quando a gente está trabalhando com eletrotécnica. Beleza? Então, claro que vai ter uma discussão sobre como que, dependendo do comprimento de onda, da frequência da onda, a gente vai conseguir enxergar comprimentos que tendem mais ao infravermelho, assim, a parte mais vermelha da luz, ultravioleta, infravermelho. Então, a gente vai transitar entre essas áreas aí, dependendo do comprimento da onda. Então, o comprimento da onda, o material vai fazer uma discussão interessante sobre o pôr do sol, o nascer do sol, como que vai ter uma tendência da claridade estar atrelada a um comprimento de onda maior ou menor, beleza? Dependendo se está mais de dia ou se está ficando mais à noite, perfeito? E aí, na parte mais do meio-dia, como que a gente vai ter uma tonalidade que vai tender a contemplar todo esse espectro, né? E aí, quando eu falo desse espectro visível, estou falando de todos os comprimentos de onda, né? Visíveis, perfeito? Então, o primeiro ponto que é alentado, né, dentro do material é isso, tem em vista de que o que a gente vê está atrelado a onda eletromagnética. E aí, como a gente já viu em disciplinas de circuitos, a gente já viu filtros elétricos, né? Se existem filtros que conseguem filtrar uma dada frequência. É assim que funciona. Lá em eletrônica analógica, a gente poderia filtrar alguma frequência do nosso circuito. Assim, se eu filtro uma frequência
de uma onda eletromagnética, eu estou limitando as cores que eu consigo ver. Né? Se cada cor está atrelada a uma frequência do nosso espectro eletromagnético, a gente consegue filtrar as cores. E aí vai entrar uma discussão interessante no material que está atrelado a isso. Se a luz, e aí a gente pode lembrar de discussões que vocês têm bastante em artes também, né? Se a luz, e aí quando eu falo em luz eu estou pensando no espectro eletromagnético completo. Se eu pego o espectro eletromagnético com todas as suas frequências, e isso chega em um dado objeto, eu estou iluminando ele com a luz que a gente tem como a luz branca. Seria aquela que tem todas as frequências do espectro. Se eu limito alguma dessas frequências do espectro eletromagnético visível, eu estou limitando que meu objeto seja iluminado com uma dada frequência. Beleza? Só lembrando, não sei se como vocês veem isso em artes ou em ótica, mas para alinhar entre a gente, o que os nossos olhos veem é a luz que é refletida pelos objetos, né? Sim. Então, a onda eletromagnética incide em um dado objeto. Essa luz, no momento que ela é refletida pelo objeto e chega nos nossos olhos, é essa luz que nós veremos, né? É isso que a gente vai ver. Sim, a luz refletida. Então, pensa que se a luz incide diretamente nos nossos olhos, a gente não está vendo a cor do objeto, a gente não está vendo o objeto, a gente só vê o objeto se a luz reflete no objeto e a gente vê a luz refletida. Daqui a pouco a gente vai adentrar aqui em uma discussão também sobre isso, mas é importante a gente já começar a ter em mente isso. Por quê? Porque se a gente incidir uma luz em um dado objeto e a luz é uma luz branca, a gente consegue ver o objeto com a cor que ele realmente é. Entretanto, se eu tenho um filtro, e aí a gente sabe que a gente consegue construir um filtro eletromagnético, eu consigo filtrar as frequências presentes em um circuito. Da mesma forma, eu consigo polarizar uma lente de tal maneira que uma dada frequência ela não passe pelo meio. Beleza? Isso lá em ótica, acredito que vocês devem ter visto algo, estão vendo, não sei, o verão, na terceira etapa, algo desse tipo. Beleza? Então, a gente consegue filtrar essa onda eletromagnética. Se a gente filtra, a gente impede que ela chegue no objeto. O objeto, e aí é dado um exemplo também no guia didático, o objeto ele tem uma cor atrelada à sua capacidade de reflexão. Ou seja, se um objeto ele tem a capacidade de refletir com a maior intensidade uma luz verde, a gente vai percebê-lo como sendo um objeto verde. Beleza? Então, se incide uma luz branca esse objeto, e ele tem como capacidade maior de refletir o espectro verde, a gente vai ver que o objeto é verde. A gente vai falar o objeto é verde. Agora, se uma onda eletromagnética, que não é uma onda eletromagnética do espectro branco, não tem todas as frequências, existe um filtro que impede que a luz verde passe por essa lente. Eu estou jogando uma luz e antes da luz chegar no objeto, existe uma lente que impede que passe as frequências atreladas à luz verde. Então, se eu filtrei as ondas que vão bater nesse objeto, que tem por característica refletir essas luzes verdes, ele não vai refletir mais essa luz verde, logicamente. E esse objeto, para a gente, ele vai parecer um objeto negro, ou seja, sem cor, ele não vai ter uma cor definida. É assim por quê? Porque ele mudou a sua constituição, mudou a sua essência? Não, ele continua sendo um objeto que tem por característica refletir luz verde. Entretanto, como a gente teve um filtro e impediu que as frequências atreladas à luz verde chegassem no objeto, ele não mais refletirá a luz verde, que por característica o objeto reflete. Beleza? Então, aí é feita essa discussão é importante, porque aí a gente vai começar a entrar em conceitos que a gente vai aplicar diretamente em projetos de luminotécnica. O primeiro conceito importante é um conceito de fluxo luminoso. Tá?
A gente sabe o que é fluxo quando a gente viu lá no início de máquinas elétricas, quando a gente estava falando de fluxo magnético. Então, quando a gente fala de fluxo luminoso, é algo muito parecido. Então, fluxo magnético é uma grandeza que está sendo emitida e passada por uma dada área, beleza? E o fluxo luminoso também ele é uma grandeza, e aí essa grandeza vai ser intensidade luminosa, é uma grandeza que está passando por uma dada área. Beleza? Então, se eu tenho uma fonte de luz, e aí a gente pode pensar numa fonte de luz como uma lâmpada, a gente pode pensar numa fonte de luz como uma estrela, no nosso caso o Sol, né? Então, a gente pode pensar nesse tipo de fonte de luz. Então, nossas fontes de luz, que a gente pode pensar mais, como é que eu poderia falar mais facilmente na cabeça? Uma lâmpada, uma estrela, ela emite luz para todas as direções. É assim, ela emite luz em todas as direções. Num caso mais genérico, ela emite luz como se fosse em uma superfície esférica. Pensa nesse ponto luminoso como um ponto, ia ser redundante, mas se eu penso num ponto luminoso, ponto é aquele lugar no espaço que não tem dimensões definidas, né? Então, eu tenho um ponto, e se esse ponto emite luz, ele emite luz de maneira radial, de tal forma que o seu fluxo luminoso ele forma uma superfície esférica. Da mesma forma que uma carga elétrica gerada no seu entorno, um campo elétrico que tinha por características radiais. Ele ficava disposto de maneira radial no entorno da carga. A mesma coisa acontece aqui com o fluxo magnético também. Ele vai ser de tal forma que ele emite em todas as direções a partir da fonte. Então, se a fonte é uma fonte pontual, essa superfície ela é esférica. Agora, é uma fonte pontual que a gente sabe que isso é idealizado. Não existe uma carga que não tenha dimensões. Não existe uma lâmpada que não tenha dimensões. Não existe uma estrela que não tenha dimensões. Todos esses objetos têm dimensões. Essas dimensões, elas podem ser uma dimensão mais esférica, pensando na estrela. A estrela é uma dimensão mais esférica. Ou pode ser uma lâmpada. E a lâmpada que é dada aqui na figura 4 do nosso guia didático é uma figura que está bem longe de ser algo esférico, de ser algo pontual. Beleza? Então, essa lâmpada fluorescente, ela é bem distante desse parâmetro aí de objetos esféricos, tá? Está muito longe disso. Então, isso aqui não pode ser tratado como um objeto esférico. Beleza? Mas a gente sabe que ela vai emitir um fluxo luminoso ao seu redor. Perfeito? Então, todo mundo visualiza o fluxo luminoso. Esse fluxo luminoso ele pode ser esférico, dependendo se a fonte for pontual ou for uma fonte esférica, ou ele pode ter várias dimensões, ou ele pode ter uma distribuição ao longo do espaço. Perfeito? Um conceito que na apostila dá de intensidade luminosa é como se eu pegasse um ponto e medisse qual que é o fluxo que está atravessando aquele ponto nesse momento. Mas imagina, o ponto não tem dimensões, né? Então, intensidade luminosa, eu pego, é como se eu pegasse o fluxo que está atravessando uma dada área, quando essa área é muito pequena. Beleza? Essa área é muito pequena. Então, eu estou pegando exatamente qual a intensidade do fluxo naquele ponto. Beleza? Como eu não consigo calcular no ponto, eu penso numa área, calculo o fluxo na dada área, quando essa área é muito pequena. Dessa maneira, a gente calcula a intensidade luminosa. Perfeito? Então, a intensidade luminosa é um conceito mais difícil de aplicar na prática, porque imagina, eu tenho um fluxo ok, a gente consegue visualizá-lo, a intensidade eu tenho que pensar no ponto. Então, o ponto, aí já fica uma figura mais abstrata, porque o ponto não tem dimensão física, beleza? Eu lembro disso, lá de físicas, e eu fiz uma discussão sobre isso também, física não, em circuitos, né? Então, ponto não tem
dimensão. Então, se não tem dimensão, fica mais difícil calcular na mão, principalmente com a matemática que a gente tem no ensino médio. Então, para calcular a intensidade, é como se eu calculasse o fluxo que passa em uma dada área, onde essa área é muito pequena. Beleza? Quanto menor for essa área, mais preciso é o cálculo da intensidade luminosa. Beleza? Aí, uma curva interessante, porque a gente falou de fluxo luminoso. O fluxo luminoso ele é distribuído conforme a fonte luminosa. A fonte luminosa é aquela que está gerando o fluxo luminoso no redor dela, tá? Então, essa fonte pode ser uma lâmpada, pode ser o sol, pode ser um ponto, tanto faz. Então, olha só, dependendo de qual é o formato, quais são as dimensões dessa fonte, vai existir uma curva de distribuição luminosa, ou seja, como esse fluxo ele é distribuído aos redores dessa fonte, certo? E como que é gerado curvas como essa? A gente está pensando agora em instalações elétricas. A gente pode ter uma lâmpada, e aí vamos pensar numa lâmpada incandescente, que é muito parecida com as que era muito parecida, porque parou de ser vendida, tá? Então, as lâmpadas incandescentes, coisas mais antigas, e eu falo coisas mais antigas, é coisas da minha época, quando eu tinha a idade de vocês. Então, assim, falando de coisas aí de quase 20 anos atrás, né? Então, falando de coisas há 20 anos atrás, uma lâmpada incandescente, antigamente, é algo parecido com a lâmpada de LED, pensando fisicamente, como a fonte é, tá? Então, se vocês viram uma lâmpada de LED, e aí provavelmente todos vocês já viram alguma presencialmente, então uma lâmpada de LED muito parecida com a lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente, a gente percebia o formato dela, tirando a parte que a gente tinha que ligar lá no bocal, a outra parte era parecida com uma circunferência, parecida com uma esfera. Ela tendia a se aproximar com uma superfície esférica. Dentro dessa superfície que tendia a se aproximar a uma superfície esférica, a gente tinha uma distribuição dessa lâmpada muito parecida com a distribuição de uma esfera, né? Ou seja, ela distribuía a luz para todas as dimensões. Então, nessa figura 6A, apresenta isso. No centro, só para a gente visualizar o que está acontecendo, no centro da figura é onde é colocada a fonte luminosa. Tá? A fonte luminosa é colocada aqui no centro da figura. Então, no centro da figura, onde a gente tem a nossa fonte, a gente vai começar, a partir dela, ver como o fluxo luminoso é distribuído ao redor dela. A gente percebe que para uma lâmpada, aqui no caso fluorescente, numa lâmpada incandescente, numa lâmpada de LED, a gente só tem a lâmpada, a gente não tem uma luminária, o fluxo se distribui quase que de maneira uniforme por todas as direções. Beleza? Pense nessa lâmpada no centro do teto. Então, a intensidade luminosa é distribuída de forma quase que uniformemente ao redor da lâmpada. Isso não é o que acontece quando a gente tem uma luminária. Então, perceba que na figura aqui 6B existe uma luminária. Então, nessa luminária, ela tem existe uma restrição, né? Tá? Onde que a luz pode ser refletida. Ela não é refletida para cima, tá? Ela só flui, né? Ela só tem sua intensidade direcionada para baixo, não para cima. Pensa aqui no teto, não para cima, não vem para cima. Aqui na nossa lâmpada incandescente, tem luz que vai para cima também. Se eu tiver uma parede aqui, essa luz vai ser refletida na parede e vai voltar. Se não, se eu tiver um galpão aberto, onde sua lâmpada é colocada no meio do galpão, vai ter uma luz que vai ir para cima também. Perfeito? No caso de uma luminária, a gente percebe que a luz ela vai ser direcionada em alguma situação, para algum lado, tá? Como se fosse uma lanterna, né? Uma lanterna ela vai concentrar as suas linhas luminosas em uma dada direção. Perfeito? Então, essas curvas de distribuição, elas vão mostrar como que a lâmpada, como que a luminária, ela vai concentrar
as suas linhas de iluminação. Perfeito? Então, isso aqui é interessante. Todos, na verdade, quando você vai comprar uma lâmpada, não tem isso. Mas se você digitar no Google e entrar no site do fabricante, o fabricante disponibiliza isso lá no site dele, um manual, quase que fosse um manual, né, das suas lâmpadas, né? Não é bem um manual, mas é como se fosse as especificações, a curva de iluminação, tudo isso vai aparecer dentro do site dos fabricantes. Eles têm que fornecer essa informação. Não vem junto com a lâmpada, na maioria das vezes, mas está disponível dentro dos sites dos fabricantes. Perfeito? Então, dentro dessa ideia, essa curva nos mostra como que a lâmpada ela vai irradiar, né? Irradiar a luz nas direções dela, nas direções. Perfeito? No espaço, né? Então, ótimo. Dependendo da forma com que é irradiado a luz, vão surgir outros conceitos. O primeiro conceito, que é um conceito medido por equipamentos, é o conceito de iluminância, tá? Iluminância, iluminamento, dado em lux. Então, olha só, o que seria essa iluminância? Essa iluminância, que é dada por esse símbolo Ezinho, ele é exatamente a quantidade de fluxo luminoso que atravessa uma dada área. Aí você pode se perguntar, mas isso não seria intensidade luminosa? Não, a intensidade luminosa está num ponto. É um ponto só. A gente pode calcular, calculando o fluxo numa da área, mas essa área tem que ser muito pequena. Beleza? Muito pequena. A gente chama isso de área infinitesimal. Beleza? É uma área muito pequena. A gente, para calcular dessa maneira a intensidade luminosa, essa área tem que tender a zero. Perfeito? Agora, quando a gente calcula a iluminância, que é medida em lux, a gente não precisa fazer a área igual a zero. A gente consegue calcular essa iluminância para qualquer área. Beleza? Então, perceba que a iluminância vale para qualquer área. A gente calcula da seguinte maneira: é fluxo luminoso dividido por área. É a quantidade de linhas de campo luminoso que chegou numa dada superfície. Perfeito? Ela chegou na superfície. Beleza? Perceba, e aí o que esse material fez uma discussão, que eu já tinha introduzido, é o seguinte: perceba que a gente não viu essa luz com os nossos olhos. Ela chegou na superfície, ela não foi refletida. Então, a iluminância, ela chegou na superfície. É a quantidade de fluxo que chega na superfície. A gente não consegue ver isso, beleza? Não é o que a gente vê com os olhos. Mas qual é a grandeza que a gente vai ver? Não é a iluminância, é a luminância, beleza? Saiu um izinho aqui, essa é a iluminância, entrou a luminância. E o que seria a luminância? Luminância é a luz que, ao chegar no plano, ela é refletida. E ela é refletida e agora sim ela chega nos nossos olhos, é uma luz visível. Beleza? Então a gente vê a luz refletida, né? Sim? Então, como que a gente consegue mensurar essa luz refletida? É através da luminância. Iluminância é a luz que vai chegar na superfície. Iluminância é a luz que chega na superfície, é refletida e através dessa reflexão ela chega aos nossos olhos e a gente consegue ver. Beleza? Uma luz visível. Perfeito? Existe uma maneira de calcular isso. Tá? Forma fechada aqui. Perfeito? Tá ótimo. Então, existem várias maneiras aqui de verificar, dependendo se é um plano, dependendo se o objeto está inclinado. Vamos deixar vocês passar depois com muita calma por isso. O guia vai apresentar, como um fabricante de lâmpadas, que eu tinha até comentado com vocês, vai apresentar uma discussão sobre a eficiência energética das lâmpadas. Você vai perceber que esse histórico de eficiência de lâmpadas já está defasado, já é defasado, tá? E olha que esse guia não é nem de 20 anos atrás, né? Ele é um guia aí que tem menos de 10 anos, mas perceba que ele já está defasado com a tecnologia atual
Então, ele apresenta um histórico aqui de eficiência. E como é que se mede a eficiência de uma lâmpada? Eficiência de uma lâmpada é iluminância, a capacidade que essa lâmpada tem de iluminar uma dada área, dividida pela potência elétrica que ela consome para fazer isso. Beleza? Então, olha só, qual que é o produto da sua lâmpada? Qual que é o produto de interesse? O que você quer que uma lâmpada faça? Você quer que uma lâmpada ela gere um fluxo luminoso que vai gerar uma iluminância em uma dada área. É isso que você quer da lâmpada. É isso que é o interesse. Mas para fazer isso, a lâmpada vai gastar uma potência elétrica, tá? Então, quanto mais ela iluminar com menos potência elétrica, melhor. Você tem uma eficiência maior. Quanto menos ela iluminar gastando uma potência elétrica maior, pior para você. Beleza? Então, a relação entre lux, que mede intensidade luminosa, com watts, que é a nossa potência elétrica, quanto maior for essa relação, melhor para a gente. Quanto mais lux com menos watts, melhor. Então, nesse fluxo aqui, que é uma escala, né, de eficiência de lâmpadas, a pior das lâmpadas, ou seja, a que produz menos fluxo luminoso, gastando mais potência elétrica, são as lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas incandescentes já nem se vende mais por aí, tá? Se utiliza mais. Existem outras lâmpadas, e todas as outras a gente consegue ver no mercado, mas eu não vou nem entrar nos tópicos de cada um aqui, mas só vou me ater aqui às lâmpadas que estão mais próximas aqui de maior eficiência, lâmpada de sódio. Lâmpada de sódio, gente, só para verificar onde é que elas estavam presentes, elas eram utilizadas comumente dentro da instalação pública, tá? Da iluminação pública, dentro dos postes públicos. Hoje em dia não se utiliza isso mais também nos postes públicos também não. A gente tem, por definição, ultimamente, todo mundo está usando a lâmpada de LED, que tem eficiência muito maior do que todas essas que estão postas aqui. Então, quando a gente vai comprar uma lâmpada hoje, não há nem que se falar em comprar em outro tipo de lâmpada. Nenhuma dessas. A gente compra lâmpada de LED, perfeito? Tem a melhor eficiência energética. E muito maior do que qualquer uma dessas. Então, ela ganha de todas, tanto na reprodução de cores, é uma questão que a gente vai ver aqui, tanto em reprodução de cores, quanto em eficiência energética. Ela chegou e ganhou disparado de todas as lâmpadas, então ela está sendo utilizada em todos os espaços, desde a instalações públicas, nas lâmpadas públicas, quanto também nas residências. Desde as tubulares, existem lâmpadas tubulares de LED, até as lâmpadas que são lâmpadas mais clássicas, como eram as incandescentes, mas agora na versão de LED. Então, desde as lâmpadas refletoras utilizadas nos postes de iluminação pública. Todas elas têm sido comumente utilizadas como sendo de LEDs. Perfeito? Devido à sua eficiência energética. Aí, adentramos agora um critério interessante também para a seleção da nossa lâmpada, que é a temperatura de cor, tá? Então, quando a gente tem uma fonte que não é um sol, que não é uma estrela, ela não consegue emitir todas as frequências, tá? Então, uma fonte, que é uma fonte artificial, que a gente fabrica, ela não emite todas as frequências eletromagnéticas, beleza? Então, dependendo de como que ela foi construída, ela vai emitir um dado espectro eletromagnético ou outro, tá? Isso vai impactar em dois parâmetros de avaliação das fontes artificiais, no nosso caso, nas nossas lâmpadas, tá? Uma é a temperatura de cor e o outro é o índice de reprodução de cor, tá? Então, a temperatura de cor, ela está associada àquele pôr do sol, beleza? A claridade que a gente olha para o sol, para o céu, na verdade, desculpa,
Quando a gente olha para o céu, no pôr do sol, e aí a gente percebe o céu se iluminando de uma dada forma, ou quando a gente está no meio-dia e a gente olha para o céu e percebe o céu iluminado de uma dada forma, tá? O céu, no meio-dia, a gente considera aquela temperatura de cor como uma temperatura de cor fria, tá? Não quer dizer que no meio-dia a temperatura seja fria, mas a gente considera que aquela temperatura é uma temperatura fria, beleza? E aí, por quê? Porque fontes, e aí existe uma definição disso, vou deixar vocês terem uma didático, porque quando a gente, temperatura de fogo vai estar associada ao aquecimento de metais, tá? Então, daí que nasce a temperatura de fogo. Quando você aquece um metal a uma temperatura muito elevada, ele tende a emitir um espectro mais próximo ali ao azulado, que aí a gente vai trabalhar com a cor fria. Quando você aquece o metal a uma temperatura menor, e aí quando eu falo menor, não quer dizer que eu posso pôr a mão nesse metal, né, logicamente. Mas quando eu aqueço ele na temperatura menor, ele vai irradiar uma iluminação, que ela é uma iluminação mais próxima ali do laranja, uma cor que a gente vai considerar como uma cor mais quente, beleza? Então, a temperatura quente, uma temperatura fria. A maioria das lâmpadas que a gente encontra hoje, comercialmente, tá? Hoje. Antigamente, as lâmpadas incandescentes, ela tinha temperatura quente, eram lâmpadas quentes, beleza? Não porque esquentava o espaço, não, é pela temperatura da cor, não temperatura do ambiente. Então, elas eram lâmpadas quentes. Depois que a gente foi para as lâmpadas fluorescentes, hoje com as lâmpadas de LED, no mercado, o que mais se vende são lâmpadas frias. Elas têm, por natureza, ter cores mais frias. Mas também existem lâmpadas de LEDs com temperaturas quentes, que vão tentar reproduzir uma temperatura de cor que é emitida pelo sol, uma fonte que a gente vê no nosso dia a dia. Aí, essa questão de ser quente, ser fria, ela está muito atrelada também com a questão do quanto que uma lâmpada quente ou uma lâmpada fria, ela nos impacta na nossa produtividade, no nosso desempenho de atividades, tá? A lâmpada quente está associada a sentimentos, está associados a emoções mais atreladas ao descanso. A pessoa com cores mais quentes, elas se sentem mais aconchegadas. Isso daí, esse tipo de cor é utilizado em espaços onde a gente quer ter um aconchego, um descanso, né? Assim, em cores que são cores mais frias, estão atreladas ao trabalho, ou seja, cores que nos deixam mais atentos, beleza? Cores que nos deixam mais propícios a executar funções. Não é o sol do meio-dia, a gente está mais aceso, né? No meio-dia. Pôr do sol, a gente já está tendendo ao descanso, né? Assim, e isso psicologicamente está atrelado a essa iluminação dos espaços também. Então, quando a gente coloca uma luz fria em um dado espaço, a gente está meio que planejando aquele espaço para a gente poder trabalhar. Quando a gente coloca uma lâmpada quente, a gente planeja aquele espaço para a gente estar mais aconchegado, para a gente poder estar tendendo a descansar. Beleza? Então, olha só. É esse primeiro critério, como que a fonte gera. Existe um outro que é reprodução de cor. O que é reprodução de cor? É como que a fonte consegue, ao incidir em um dado objeto, reproduzir as cores efetivas que aquele objeto tem. A gente já viu que uma fonte artificial, ela não gera todas as frequências do espectro visível. Ela não gera todas as frequências. Então, como ela não gera todas as frequências, ela não vai reproduzir todas as cores. Dependendo das frequências que ela gerou, ela vai reproduzir uma dada cor e outra não. Então, perceba que quanto melhor for o seu índice de reprodução de cor, melhor para a sua fonte. Por quê? Porque a sua fonte vai estar reproduzindo melhor as cores. Quanto pior for o seu índice de reflexão das cores, pior vai ser a sua lâmpada. Por quê? Porque
ela vai estar conseguindo reproduzir de maneira menos fiel as cores reais que seu objeto tem. Tá? Então, perceba que um outro índice que as lâmpadas têm, o índice de reprodução de cor. Esse índice aí pode ser um índice de 100, que é o ideal, ou pode ser menor do que isso, 98, 80, depende da lâmpada. Tá? Então, dependendo da aplicação que vai ser utilizado aquele espaço, é interessante se atentar ao índice de reprodução de cor, tá? Por quê? Para ser fiel às cores efetivas dos objetos. Como se fosse uma loja que vende roupa, né? Assim, a gente quer valorizar as cores da roupa, a gente quer valorizar o produto que está sendo vendido. Ou não, né? Ou quer falsear ali para o cara não saber efetivamente do que se trata a coloração da roupa. Pensando pelo lado da boa-fé, a gente quer mostrar o nosso produto da forma com que realmente é. A gente quer ter uma reprodução de cor boa, efetiva. Aqui no guia no nosso material de referência, fica uma discussão sobre isso. A gente não vai se atentar, depois vocês vão ter oportunidade de passar por ele. Beleza? Aqui vai fazer uma discussão de fluxo percentual, coisa muito parecida com o que a gente já viu lá em PU, tá? Quando a gente estava estudando PU, é algo muito parecido, o fluxo percentual aqui, então vou deixar vocês verem lá depois. Agora, nos conceitos básicos, ele vai entrar em alguns critérios atrelados ao espaço e como as lâmpadas e como o seu sistema de iluminação está interagindo com o espaço. Tá? Esse tópico aqui é importante, mas eu vou fazer esse tópico a partir do método de cálculo de projeto que a gente vai ver no nosso curso. Tá? Esses conceitos eles vão estar aparecendo no livro também, que é dado como referência para vocês lerem. Tá? Então, essas duas informações, elas estão, não vou falar duplicadas, né, mas elas são vistas nos dois materiais, com uma certa nuance, então é interessante vocês poderem ler os dois para até ver onde é que reside as diferenças na tratativa das nomenclaturas. Mas o mais importante disso tudo é saber que está visto nos dois materiais aqui. Eu vou preferir vê-los através desse método prático de aplicação de projetos. Beleza? Então, eu vou dar uma preferência para ler por aqui. Tá? Até que tudo bem? Certo? Tudo bem, professor. Beleza. Obrigado. Então, vamos que vamos. Olha só. Essa primeira parte, que é a primeira parte introdutória, conceitos básicos, é exatamente essa primeira parte que vai estar lá no primeiro formulário que vocês vão fazer e tem que fazer até no domingo, dia 31, tá? Então, esse primeiro tópico, essa primeira discussão, compõe o primeiro questionário, o questionário que vale 10 pontos. Essa nossa segunda parte, que é uma parte de aplicação, que é uma parte que a gente vai utilizar esses conceitos básicos de luminância, de iluminação dos espaços, para fazer o nosso projeto, dado na nossa residência, é o segundo tópico da aula de hoje, que vai gerar subsídios para vocês fazerem a atividade do projeto básico, tá? De luminotécnica. Então, beleza. Só para vocês terem em mente do que vocês vão ter que fazer depois, eu já vou fazer a introdução aqui, pensando na prática que vocês vão ter que fazer em breve. Para vocês fazerem o trabalho prático que é dado lá no Moodle, vocês precisam ter em mãos o projeto básico das suas residências. Esse vai ser o projeto que vai guiar essa atividade para vocês, tá? Então, o projeto básico da sua residência, e aí quando eu falo projeto básico, eu estou falando da planta baixa, daquela planta onde você colocou as dimensões de cada um dos pontos. É isso que você vai precisar, tá? Nesse momento, você não vai precisar mais da potência dos pontos, você não precisa mais disso. Por quê? Antigamente, e aí essa discussão é importante, antigamente, quando você tinha lâmpadas com baixa eficiência,
você tinha uma lâmpada aqui incandescente, você precisava iluminar um espaço grande, você tinha que revisitar o projeto para saber se a potência que você colocou lá no ponto de iluminação, ela era suficiente para isso, tá? Você precisava voltar no projeto lá de instalação elétrica que a gente fez, dimensionamento dos fios e coisa e tal, para saber se a potência era suficiente. Hoje, com as lâmpadas de LED, essa preocupação ela se tornou quase que inócua. Ela se tornou sem sentido para a gente. Por quê? Porque como a potência das lâmpadas de LED é muito baixa, você vai lá no supermercado, não sei se vocês vão lá no supermercado, qualquer dia vocês passam no supermercado, por curiosidade, vocês vão lá na região que vende lâmpadas, no supermercado, e pegam uma lâmpada lá para você ver a potência que uma lâmpada de LED gasta. A potência que uma lâmpada de LED gasta, ela é, vou pensar na lâmpada com uma iluminância alta, ela tem a potência de 15 watts. 15 watts é muito pouco, porque se lembra lá na nossa área, para cada cômodo a gente reservou no mínimo 100 volt-amperes, tá? Que a gente convertia para watts, se a gente usava um fator de potência unitário, a gente tinha 100 watts. Então a gente reservou para aquele ponto 100 watts. Com a lâmpada de LED a gente está gastando 15 watts, tá? Se a gente colocar duas, a gente está gastando 30 watts no máximo. Então, se a gente colocou duas num espaço pequeno, a iluminação é muito alta. Então, perceba que a gente não precisa voltar lá no projeto mais. Por quê? Porque a potência que a gente reservou, ela é suficiente. Beleza? Exceto numa situação muito específica, quando você quer garantir mesmo, você volta lá, só confere, vê se está tudo certo, faz uma revista, né? Revisão, na verdade, revisa lá e verifica que não, realmente está certo. Mas é só por desencargo de consciência. Por quê? Porque a potência das lâmpadas hoje é muito pequena. Então, a gente sempre atribui uma potência para aquele ponto de iluminação bem maior do que vai ser utilizado na prática, tá? Beleza? Então, ótimo. Eu estou fazendo esse gancho só para você lembrar que lá no ponto central, que você tem o seu cômodo, você já tem uma potência atribuída àquele ponto ali, tá? Agora a gente vai ligar alguma coisa ali para iluminar os seus espaços. Mas para isso, a gente poderia utilizar vários métodos de projeto de iluminação. Existem programas que fazem isso, tá? Existem vários tabelinhas onde se aplica essas questões. A gente vai não usar esses métodos, alguns deles até bastante precisos, como softwares, mas a gente vai fazer de maneira aproximada, através de uma metodologia que é conhecida como método dos lumens. Beleza? Método dos lumens. No que consiste esse método dos lumens? Tenha em mente sempre que você já tem um projeto básico, tá? Você já tem todas as dimensões dos seus espaços. Tudo isso você já tem. Beleza? Ótimo. Então, você já tem todas as dimensões. Além disso, agora a gente precisa saber alguns critérios de para que são utilizados os espaços, tá? Por que eu digo isso? Porque dependendo de como vai ser utilizado os seus espaços, é necessário uma certa iluminância para o espaço. Beleza? E como é que a gente sabe qual é a iluminância necessária para um dado espaço? A gente vai chutar esse valor? Nunca. A gente vai olhar esses valores, são valores tabelados. Esses valores são tabelados através de norma técnica, a NBR 1413 da BNT. Essa norma eu disponibilizei para vocês aqui no Moodle. Ela está disponível, vocês podem baixar ela se vocês quiserem, tá? Está disponível aqui. Então, todas essas... qual que é a iluminância para um dado trabalho? Ou seja, se eu quero realizar um trabalho em um dado espaço, qual que é a iluminância que eu devo ter? Tudo isso é tabelado, tá? E essa tabulação é apresentada é apresentada na norma. E como exemplo de aplicação aqui no livro, apresenta algumas áreas básicas, tá? Só para a gente entender mais ou menos como é que funciona lá na norma, como
como é que ela está. Tá? Observe o seguinte, a gente pode ter atrelado várias atividades dependendo do local onde que a gente queira fazer a iluminação. Ou seja, eu posso ter um auditório, eu posso ter um banco, uma biblioteca, uma escola, ou posso ter uma residência. No nosso caso de interesse aqui é residência, tá? Eu poderia ter várias coisas, olha só. Poderia ter um salão de esportes, eu poderia ter garagens. E aí, garagem que fala oficina, bancada ou estacionamento. Coisas diferentes, mas tudo terá a garagem. Poderia ser hospital, poderia ser hotéis, poderia ser residência. Residência, no nosso caso de interesse aqui na disciplina de instalações, quando a gente vai aplicar. Beleza? Então, perceba que existem atividades diferentes. A norma prevê um leque muito maior do que está posto aqui, tá? Então, aqui é uma síntese do que está lá na norma. Na norma existem N aplicações. Todas aquelas que já foram pensadas, já foram colocadas lá. Não quer dizer que são todas que existam, tá? Mas todas aquelas de interesse prático existem lá. Então, a tabela da norma é uma tabela bem extensa. Por isso, eu nem apresentei ela aqui, deixo a título de curiosidade para vocês entrarem lá depois e verificarem a tabela da norma referente às luminâncias dos espaços. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Dentro de uma residência, eu posso ter espaços diversificados. Como assim espaços diversificados? Pode ter um espaço em que eu desejo ter uma iluminação maior e pode ter um espaço em que eu desejo ter uma iluminação menor. Beleza? E essa iluminação maior ou menor, ela depende do trabalho que eu vou fazer ali. Entendeu? Então, vamos pensar numa sala. Numa sala, o trabalho que eu vou ter na maioria das vezes é ver uma televisão, é conversar com alguém, é ler uma revista, mas não de maneira aprofundada, sei lá. Eu vou ver no celular, dentre outras aplicações. Perceba que eu não preciso de muita iluminação para isso, né? Não preciso de muita iluminação para isso. Por quê? Porque ver a televisão ela tem uma iluminação própria. Meu celular tem uma iluminação própria. Conversar com o outro, não preciso ver detalhe no rosto da pessoa. Assim funciona, para conversar com a pessoa, não precisa de muita iluminação. Por outro lado, espaços como a cozinha, eu preciso de uma iluminação maior. Eu estou fazendo algum trabalho, estou cortando alguma coisa, estou trabalhando com a faca ali. Existe perigo de corte. Eu estou ali trabalhando com alguma questão mais delicada, né? Estou ali fazendo um prato, e aí eu preciso verificar o que eu estou fazendo ali. Eu preciso de uma atenção maior. Beleza? Existem regiões ali como banheiro. O banheiro também precisa de uma iluminação. Funciona dependendo do que eu estou fazendo ali. Fazendo a barba, assim, ou outra coisa. Eu preciso de uma iluminação. Perfeito? Então, perceba que dependendo do espaço que você está, você precisa de uma iluminação maior ou menor. Beleza? Além disso, existe na norma faixas. 3 faixas. Quais são elas? Uma faixa de iluminação baixa, média e alta. Uma faixa de iluminação baixa, média e alta. Como que a gente vai saber qual que a gente vai usar? Daqui a pouco eu vou discutir isso. Beleza? Mas essas 3 informações, elas sempre estão presentes. Então, perceba o seguinte. Dentro de uma residência, não é todos os espaços que têm a mesma iluminação. Depende de qual é o espaço, eu tenho uma iluminação X, Y, Z. E, dependendo do espaço, eu tenho uma iluminação baixa, média ou alta. A gente vai ver como é que a gente chega nesse critério daqui a pouco. Então, eu vou pensar na nossa casa, em áreas gerais, eu tenho uma iluminância, para quando eu considero baixa, de 100 lumens. Quando eu estou na iluminância média do espaço, para as áreas gerais, 150. Quando eu preciso de uma iluminação alta, para as áreas gerais, eu preciso de 200 lumens. Perceba a diferença disso
para um hospital. Olha só, hospital, você precisa de iluminações bem maiores. Beleza? Bem maiores. Perceba que para um escritório, dependendo da aplicação do escritório, se for de desenho de engenharia, e você precisa de muito, você precisa de 1.500. Bem diferente do que você precisava de uma área de trabalho na cozinha. 3 vezes menos. Perfeito? Isso se fosse de uma área de cirurgia, você precisaria de muito mais lumens ali disponíveis. Por quê? Porque o trabalho é muito preciso, você não pode errar ali, né? Então você precisa de uma iluminação muito maior. Perfeito? Tem, tudo bem? Então, olha só, como que a gente sabe se a gente precisa de um nível baixo, médio ou alto de iluminação para aquele espaço? Isso depende de quem vai utilizar esse espaço. De quem vai utilizar esse espaço. Como que a gente sabe isso? Existe uma outra tabela, que é o fator de luminância adequada. Como é que ela funciona? Vamos pensar o seguinte. Se a pessoa que vai utilizar o espaço, ela tem menos de 40 anos, a gente vai pegar um número menos 1. Anote o número menos 1 na cabeça, por enquanto. Se a pessoa que vai utilizar o espaço está entre 40 a 55 anos, a gente utiliza um fator 0, guarda o 0. Se é maior do que 55 anos, a gente usa o fator 1, positivo. Beleza? Ótimo. Aí, exemplo, se algum espaço vão ter 3 pessoas, e uma delas tem mais de 55, as outras têm menos, você vai considerar o pior caso, 55 anos. Beleza? Então, a gente sempre considera o pior caso nas nossas análises. Joia? Não é uma média, não é o melhor caso. Sempre o pior caso. Se tem 3 pessoas, dentro das 3 pessoas que vão fazer aquele trabalho, uma tem mais do que 55, o fator a ser utilizado, mais 1. Anote mais 1 na sua cabeça aí, se for esse o caso. Velocidade e precisão. Então, se a gente vai fazer um trabalho, a gente pode fazer esse trabalho com a velocidade e precisão que não importa, ou seja, quanto faz a velocidade e a precisão que eu realizo o trabalho. Tá? Exemplo, eu estou ali na minha cozinha e eu estou sem pressa, não é uma cozinha industrial. Então, eu vou cortar os legumes ali com a velocidade X. E essa velocidade X é irrelevante, porque eu estou fazendo um trabalho para mim mesmo. Se eu estou na cozinha industrial, no restaurante, e ali eu tenho que ter um trabalho que tem que atender o cliente, e aí tem pressa para realizar esse trabalho, a velocidade com que eu executo a minha função, ela é impactante na tarefa, ela é importante. E existe uma velocidade que é a velocidade crítica, ou seja, chega uma demanda e essa demanda chegou, você tem que dar uma resposta na hora para ela, como se fosse uma sala de emergência de um hospital, né? Então chegou alguém, sei lá, infartado, ou tomou um tiro, e ali a pessoa não tem como esperar. Então, você tem que dar uma resposta, você tem que dar uma resposta com a velocidade crítica. Ou seja, quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido, melhor. Então, ali, o atendimento é crítico. Então, perceba a diferença entre esses casos, onde não importa a velocidade é importante e a velocidade é crítica. Se a velocidade não importa, menos 1. Se a velocidade importa, 0. Se a velocidade é crítica e a precisão é necessária também crítica, só mais 1. Beleza? E aí, por fim, existe um critério que é um critério de refletância do fundo da tarefa. Vamos lá. E aí, o que seria isso? Fundo da tarefa é como se fosse a mesa onde está sendo feito o trabalho. Então, se você está fazendo uma cirurgia, essa mesa é uma mesa branca, você tem uma refletância da área de trabalho a superior a 70%.
Se essa mesa de trabalho é uma mesa mais escura, essa refletância ela começa a cair, tá? Podemos chegar no caso dessa refletância ser abaixo de 30%, como se fosse um plano escuro. Eu estou trabalhando em cima de uma mesa escura, o que dificulta a luz refletida voltar para mim, né? Afinal de contas, um plano escuro tende a refletir quase zero de luz, né? Então, é o cenário crítico aqui. Então, vamos lá. Se a refletância do espaço superior a 70, ou seja, a área é uma área clara, eu tenho -1. Se a área é uma área de meio termo, não é nem escuro, nem claro, é uma cor mais amarronzada, estou aqui entre 30% e 70%. Se meu plano de refletância é um plano mais escuro, aí eu somo mais 1, beleza? Então perceba que eu vou somar 1, ou -1, ou 0, em 3 linhas aqui, beleza? Então, se a idade de quem opera maior do que 55, somo 1. Se a importância, se é crítico o trabalho e a velocidade que eu tenho que fazer, eu somo 1. Se o plano do meu trabalho é um plano escuro, somo 1 também. E aí eu vou somar 1, -1 e 0 em cada um desses critérios, beleza? Isso vai me dar um resultado. Exemplo, um médico está trabalhando em uma sala de atendimento de emergência e esse plano de trabalho dele é um plano claro. Então, olha só, esse médico é um médico de 60 anos. Então, vamos lá. Mas essa sala também atende outros médicos, mas existe um médico lá que tem 60 anos e ele continua atendendo essa sala. Então, perceba que o médico tem 55 anos, ele atende uma área de emergência, pessoas estão chegando lá a todo momento baleados, com infarto, coisa e tal, e a área de trabalho não é uma área clara. Perceba o seguinte, então, se 55 anos, somo 1, a zona é crítica, somo mais 1, então somei 2. E aí a superfície é uma superfície clara, eu somo -1. Então, somei 1, mais 1 deu 2, mais -1 deu 1. Então, para atender essa área, e para essa situação específica, o meu fator de utilização deu 1. Mas o que significa ser 1? Por norma, e aí vem o critério que é dado aqui. Na verdade, está apresentado aqui e é aplicado aqui embaixo. Por norma, funciona da seguinte maneira a análise da tabela B. Se o meu fator ele deu entre -2 e -1, a importância de utilização daquele espaço ele é baixa. Então, eu tenho que usar para minha iluminância no nível baixo. Beleza? Se deu -2 ou -3, é baixo o fator de iluminação ali. Se essa iluminação é superior, se ela está entre 2, positivo, e 3, o nível de utilização ali é um nível de utilização alto. Então, eu tenho que utilizar um nível alto de iluminância. Nos casos que ficarem entre 2 e -2, ou seja, se der 1, se der 0 ou se der -1, eu tenho que usar a iluminância média. Então, na situação do nosso caso lá hipotético, como deu 1, eu tenho que utilizar o nível médio aqui. A mesma coisa a gente poderia fazer para a nossa cozinha. Então, vamos pensar na nossa cozinha. Nossa cozinha, quem usa cozinha? Usa cozinha todo mundo da família, tem pessoas ali entre, sei lá, 15 anos e entre 50 anos. Se está entre 15 anos e 50 anos, o maior é 50, então eu estou aqui no peso 0, somei 0. Na cozinha, a precisão não é tão grande, tá? A precisão ali não está tão grande, tanto faz a velocidade com que eu aplico, então eu somo -1. Aí eu penso na refletância dos espaços. Na cozinha, você tem um fogão, ali você tem um fogão, sei lá, de alguma superfície inox, não é claro, né? Então, uma superfície mais opaca. Você pode ter uma bancada, essa bancada
pode ter várias tonalidades, dependendo, pode ser mais claro ou mais escuro. Você tem o piso também não é tão claro, depende. Você tem um branco, mas não é nem tão branco assim, dependendo do lugar. Aí você olha ali que deu uma refletância, está entre 30 e 60. Não é tão claro, mas também não é muito escuro. Não é uma cozinha toda escura, né? Então você está aqui no meio. Então você somou zero, somou menos 1. No final das contas, deu menos 1. Se deu menos 1, o nível de importância de utilização é médio. Então, para a sua cozinha, a sua iluminância necessária é de 300 lumens. Beleza? Mas se você tivesse pessoas lá acima de 55 anos, a cozinha fosse uma cozinha mais escura, e você precisasse, sei lá, porque você está vendendo alguma questão na sua cozinha, você está produzindo marmitas na sua cozinha, está vendendo. Então, você tem um nível de importância ali. Então, nessa situação, cozinha escura, pessoas maiores de 55, e estou vendendo uma marmita, então é importante a velocidade com que eu faço as coisas. Eu vou ter mais 2, mais 0 deu 2. Então, se eu tenho 2, o nível de importância é alto. Então, nessa situação em que o nível de importância é alto na cozinha, eu preciso de 500 lux de iluminação, de iluminância. Beleza? Então é dessa maneira com que a gente está aqui selecionando qual que é a iluminação que a gente vai requerer no nosso espaço. Perfeito? Perfeito? Como é que a gente escolhe isso? Então, o primeiro passo, a gente escolhe a iluminação. Depois que a gente escolheu a iluminação, a gente vai dar os próximos passos no projeto. Quais são esses? A gente precisa determinar qual que é o índice do local. Então, o índice do local, ele nada mais é do que uma relação entre as grandezas, as dimensões do espaço que a gente tem. Então, olha só, o índice do local, para cada espaço, para cada cômodo, você tem um índice do local diferente, beleza? Então, o índice do local está atrelado a uma localidade, a um cômodo, tá? Perfeito? Guarde isso. Então, você precisa de determinar um índice de local para cada cômodo da sua casa aí. Como que você faz isso? É essa fórmula que está dada aqui no item 593. 5.9.3. Como é que ela funciona? Você tem C, que é o comprimento do local, beleza? Comprimento é uma dimensão. L, a largura do local. Então, comprimento vezes largura. Isso aqui é a área, né? Isso aqui nós estamos trabalhando com área. Então, olha só. Comprimento, largura e tem um HM. HM pode ser o critério mais abstrato aqui para vocês, que ele é o seguinte, tá? É a altura de montagem da luminária. Exemplo, distância da fonte de luz ao plano de trabalho. Olha só, aqui existe um exemplo melhor nesse vídeo didático, que eu acho que ficou bem interessante. Tá? Esse daqui, ó. Olha só, o que seria o plano de trabalho? O plano de trabalho é onde que a gente exerce a função dentro desse cômodo. Então, vamos lá. Olha só. Existe uma questão que é até chamado dentro dos projetos, que é o pé direito. O que é o pé direito? O pé direito é a distância entre o chão, a distância entre o chão e o teto. Isso é pé direito, tá? Pé direito é a distância entre o chão e o teto. Isso é uma coisa. Esse H, que a gente chamou aqui, o livro chamou de HM, esse H é a altura da montagem da luminária em relação ao plano de trabalho. Nesse material, só foi chamado de H, tá? Então, é a distância entre a luminária e o plano de trabalho. Perfeito? Então, existe uma distância entre essas duas coisas. Se a minha luminária foi ligada diretamente ao teto, a maioria das situações, não a maioria não, em várias situações acontece dessa forma, ou seja, a gente tem a nossa luminária diretamente no teto,
Então, H é a distância entre o teto e o plano de trabalho. O plano de trabalho pode ser uma mesa, se eu estiver na cozinha, a bancada da cozinha, beleza? Então, esse H não é a distância entre chão e teto, tá? É a distância entre a luminária e o plano de trabalho. Se for no escritório, é a distância entre a luminária e sua mesa. Se for na sua sala, é a distância ali entre a luminária e o seu sofá, aonde que as pessoas vão estar ali sentadas, sabe? Seu sofá, pode ser sua mesa de centro, se for o caso, se não tiver, não tem problema, a distância até o seu sofá, entendeu? Então, a distância até a sua área de trabalho. Perfeito? Então, esse é o H para cada espaço, eu vou ter um H diferente também, que é a distância entre luminária e ponto de trabalho. Certo? Mas é um critério que a gente vai determinar um para cada espaço. Aí tem um exemplo. Se tivesse 2 mesas que eu utilizo num dado espaço. Existe um fogão que está numa dada altura, existe uma mesa na cozinha que tem uma outra altura. Qual que eu utilizo? A gente sempre utiliza o H que tiver um maior valor. Ou seja, a maior distância entre luminária e plano de trabalho é aquele que a gente vai utilizar. Sempre o maior valor. Perfeito? Tranquilo? Tudo bem? Então, a gente determina esse índice do local com os dados que a gente já tem lá na primeira etapa. Agora, a gente só vai precisar gerar de dado novo esse H aqui, ó, que é a altura de montagem da luminária em relação ao plano de trabalho. Perfeito? Esse é um valor para cada cômodo tem um diferente. De posse desse valor, agora a gente vai determinar um outro valor, que é o coeficiente de utilização. Para gerar o coeficiente de utilização, a gente precisa determinar primeiro qual que é a refletância do nosso espaço, ou seja, qual que é a refletância do nosso cômodo, tá? E isso depende de 3 critérios. Primeiro, como o teto é pintado, qual que é a cor do teto? Segundo, qual que é a cor das paredes? Terceiro, qual que é a cor do piso? A gente precisa saber cor do teto, cor do piso, cor da parede, tá? Então, vamos lá. A gente precisa saber dessas 3 coisas. E aí, hoje, sua casa já está aí montada e tal, isso é uma questão que pode mudar com o tempo, mas a gente sempre determina isso tendo uma previsão de como será, né? Se mudou a cor da parede, pode ser necessário mudar a lâmpada que se utiliza para continuar com a dada iluminação, né? Então, a gente sabe disso. Então, vamos lá. Existem uns índices aqui que vai de 1, que é 1, 3, 5 ou 7, não é de 1 a 7, né? São 3 índices diferentes, 4 índices diferentes, desculpa. 1, 3, 5, 7, que é o primeiro. A gente usa uma reflexão, ou seja, se a sua superfície reflete a luz até 10%, isso acontece para superfícies escuras, tá? Escuro. A superfície é bem escura, a gente utiliza esse índice 1. Pensa numa parede, uma parede preta. Beleza? Existem superfícies que são superfícies médias. A parede marrom. Parede marrom ou um piso marrom, um piso de madeira mais escura. A gente tem uma superfície ali, uma superfície média, tá? A gente considera esse nível de reflexão dela 3. Existe um índice de reflexão de 50%, a gente considera 5, que são superfícies claras. Quais são as superfícies claras? São cores mais próximas ali do branco, né? Sei lá, uma parede creme, um verde claro, um piso, sei lá, de um porcelanato mais claro, de uma cerâmica mais clara. É assim? Então, a gente está nesse índice de 50%. E existe o 7,
que é considerada uma reflexão aí de 70% ou mais, ela é aplicada para superfícies brancas, beleza? Branca, gelo, está atrelado a esse tipo de superfície, completamente brancas. Beleza? Então, você vai olhar para o seu teto é branco, beleza. Então, você tem um nível de reflexão 7. Você tem uma parede, a parede é bege. Ah, não, então se é bege, eu estou aqui nos 50%. E você tem um piso, o seu piso é de madeira. Então, estou aqui nos 30%. Então, você tem uma relação que você consegue determinar. Existe uma ordem para isso, tá? A ordem, a gente vai perceber, ela vai ser sempre da seguinte maneira: teto, parede, peso, de cima para baixo, teto, parede, peso. Então, se o seu teto é branco, tem um 7. 7 para o branco. Se o seu teto é branco, 7. Se a sua parede é bege, 5. 7, 5. Beleza? E se o seu piso é madeira, mais uma cor mais média, eu vou ter um 3. Então, eu vou ter um 7, 5, 3. Essa é a sua especificação da sua casa, 753. Para esse cômodo, cada cômodo vai ter uma relação, tá? Então, para esse cômodo, 753. Aí você pode pensar o seguinte: eu tenho um cômodo, ele tem 4 paredes, uma parede só é de uma cor diferente. Tá? Uma parede tem uma cor diferente e as outras 3 são de outras cores. Então, você vai considerar aquela cor predominante, que são das 3 paredes, tá? Beleza? Então, aquela parede que tem uma cor diferente, você vai desconsiderar ela, você vai considerar as cores predominantes do ambiente. Beleza? Então, você gerou um fator de utilização. Esse fator de utilização, ele vai ser utilizado para determinar o seguinte critério. Quando a gente tem luminárias, e aí você vai ter que utilizar essas luminárias que eu listei aqui embaixo, como suas de referência, você vai ter, para cada luminária, coeficientes de utilização delas. Beleza? Certo? Então, olha só. De posse das suas refletâncias dos seus espaços, aí você tem uma relação 751, 731, 711. Essas são dados que você vai obter olhando para as suas dimensões do seu cômodo, ou seja, como que eles foram pintados, e aí você vai olhar para aqui e vai ter de posse deles uma informação. O índice do local, você já calculou, beleza? Você calculou o índice do local, beleza? Foi exatamente calculado aqui, ó. Para cada local, você tem um índice. Como que você determina qual que vai ser o seu fator utilizado? É a interseção, né? A interseção do índice do local com o seu índice aqui das suas paredes, tetos e pisos, você vai ter um intercruzamento entre elas, você vai gerar o seu fator de utilização. Beleza? Para que você precisa do fator de utilização? Esse fator de utilização, para cada lâmpada, você tem um diferente, tá? Para cada lâmpada, você tem um diferente. Beleza? Perceba que para cada luminária, você tem um fator de utilização diferente. Para que a gente usa o fator de utilização? Para determinar qual que é o fluxo total que a gente precisa da nossa lâmpada. Você viu que a gente não comprou a nossa lâmpada, a gente não comprou ainda as nossas luminárias, tá? A gente, para saber qual que a gente vai precisar, qual que é o fluxo total que a gente precisa naquele espaço, qual que é a iluminância que a gente precisa da nossa lâmpada, a gente precisa fazer a seguinte conta. Ela se dá da seguinte maneira: o fluxo total que a gente vai precisar, que é dado em lumens, ele é calculado da seguinte maneira: S, área do recinto, metros quadrados, a gente já tem essa informação quando a gente fez o projeto básico, vezes nível de iluminamento. E aí, esse daqui é o que a gente vai obter lá na tabela 4. Qual que é aquela? Que é aquela dada por norma, tá? Nível de iluminamento que a gente precisa no espaço. É essa tabela que eu fiz a discussão. Se a gente tem um espaço de uma cozinha e a iluminância média que a gente precisa de 300,
é esse valor que a gente vai utilizar aqui embaixo. Beleza? Então, para cada cômodo, a gente vai ter um nível de iluminamento necessário para a tarefa que a gente vai executar naquele espaço. Isso a gente divide pelo quê? Pelo fator de utilização. Fator de utilização, a gente vai precisar desses dados aqui de baixo. São os fatores de utilização. Beleza? Vezes D, que é um fator de depreciação de manutenção. Como que a gente obtém esse último critério, que é o fator de depreciação? O fator de depreciação é o seguinte: a nossa luminária, ela vai ser limpa, não vai ser limpa? A nossa lâmpada, ela vai ter uma limpeza ou não vai ter uma limpeza? Qual que é a manutenção que a gente está nela? Nas nossas residências, a gente sempre tem um espaço limpo. A gente sempre considera que o nosso espaço é limpo nas nossas residências, tá? Por quê? Porque se a nossa luminária estiver suja, a gente pega uma escadinha, sobe na escadinha, limpa a luminária. Beleza? Nossa luminária é limpa, conforme ela vai sendo suja. É assim? Então, nossos espaços são considerados sempre espaços limpos na nossa residência. Mas pode ser que o nosso espaço não seja um espaço considerado limpo. Como assim? A gente poderia ter um galpão. A gente está fazendo a iluminação de um galpão, e aí pensa num galpão como um galpão, sei lá, de reciclagem. Galpões que são muito altos. Poderia ser um galpão também de peças. Poderia ser um galpão de distribuição da Amazon. Então, você tem um galpão, tem pé direito muito alto, você tem luminárias que estão muito altas, e para fazer a manutenção dessas luminárias, você gasta muito tempo e dinheiro. Então, não é uma coisa que você pega uma escada, sobe uma escada, limpa. Você precisa de toda uma operação logística para limpar essas luminárias. Não são triviais. Beleza? Então, se não é trivial a limpeza, a gente precisa considerar que essas lâmpadas elas vão trabalhar sujas. Beleza? Elas vão trabalhar com fatores que estão entre o sujo e o limpo, então, normal. Depende. As lâmpadas de iluminação externa, que são as iluminações públicas, as luminárias dos postos, elas não são feitas para serem limpas, certo? Elas são feitas o seguinte: elas estão colocadas ali, quando elas queimam, vem uma equipe, troca a lâmpada, e quando troca a lâmpada, dá uma limpada. Por quê? Porque é obrigado a limpar, né? Porque vai trocar, né? Então aproveita que está trocando, limpa. Então, ela tem um pior fator de utilização, ou seja, a lâmpada ela dura muito. Pensa numa lâmpada que está lá na rua, uma lâmpada LED, ela dura mais de 7.000 horas e ela é feita para trabalhar suja até estragar, e quando estragar, vai lá e troca. Então, ela está nesse fator de depreciação. Se elas são fatores, se a sua lâmpada ela dura menos, ela tem uma vida útil de 5.000 horas, e você só vai limpar quando queimar, você usa esse fator. Ou não, se o fator, essa lâmpada dura 7.500 horas, mas você vai limpar ela. Você vai passar ali uma vez a cada 2 meses e vai limpar as lâmpadas. Então, você utiliza um fator de depreciação menor. Beleza? Esse fator de depreciação, ele vai impactar exatamente no fluxo total que você precisa na sua lâmpada. Perfeito? Ele vai impactar nesse fluxo total. Se você tiver luminárias que tem mais de uma lâmpada, você vai pegar esse fluxo total que você calculou e vai dividir pelo fluxo total por luminária que você tem, tá? Fluxo total por luminária para saber quantas luminárias você precisa. E aí, por consequência, quantas lâmpadas são necessárias. Certo? Então, perceba o seguinte: desse valor, fluxo total do nosso espaço, é o que a gente vai saber qual que é a potência necessária que a gente vai precisar das nossas lâmpadas aqui embaixo. Beleza? Tranquilo? Então, perceba o seguinte: para esse caso aqui que é dado abaixo, a gente vai ter vários tipos de luminárias. Cada luminária
tem uma potência associada a ela. Essas potências estão atreladas à potência máxima que a luminária suporta. Por quê? Porque se eu coloco uma lâmpada que tem uma potência muito alta, ela pode esquentar a luminária de tal forma que ela derreta esse material externo, que ela danifique a sua luminária. Então, essa potência máxima, ela está atrelada à lâmpada que você vai colocar. Mas a lâmpada você pode pôr uma ou outra, tá? Então, a luminária, ela não determina a lâmpada. O que determina a lâmpada maior que você pode colocar ali é a potência que a sua luminária suporta. Se a sua luminária suporta 150 watts, o que significa? Significa que eu posso colocar uma lâmpada aqui que tenha potência até 150. Pode ser menor, não pode ser maior. Porque se for maior, vai estragar a minha luminária, ela pode se danificar. Mas se a gente imaginar nossas lâmpadas de LED, eu estou pensando em lâmpada de 15 watts. Então, uma lâmpada de 15 watts, eu posso colocar ela dentro de uma luminária de 150 sem problema nenhum. Perfeito? Então, no trabalho prático que vocês vão fazer, vocês vão escolher uma dessas luminárias, você pode escolher qualquer uma delas, tá? Sem problema nenhum. Pode escolher qualquer uma das que está listada aqui abaixo. Pode escolher uma para cada ambiente, você pode escolher uma para a cozinha, uma para o banheiro, uma para os quartos e sei lá, e assim por diante. E através da luminária escolhida, você vai ter atrelado a elas um fator de utilização que vai determinar, que vai impactar, na verdade, no seu fluxo total. E esse fluxo total, que é dado em lux, é o que a gente vai utilizar para escolher qual é a lâmpada que a gente vai colocar na luminária. Tá? Então, o que vocês vão gerar no trabalho prático para mim? Para cada espaço, você vai fazer a conta de como se chegar no fluxo total necessário, fazendo passo a passo. Quantos lumos eu preciso no espaço? A utilização é baixa, média ou alta? Coloca lá. Qual que é o fator de utilização da luminária que eu escolhi? É tanto. O fator do recinto? Tanto. As reflectâncias? É isso e aquilo para cada espaço. Ok. Então, calcula o fluxo total que você precisa para cada um dos cômodos. Certo? Para cada cômodo, você vai ter um fluxo total. Com esse fluxo total, você vai fazer o seguinte. Eu escolhi a luminária dada aqui a X, a luminária X. Para essa luminária X, eu descobri que eu preciso de um fluxo total do meu espaço, um fluxo total de Y lux. Tá? Você precisa lá, sei lá, de 1000 lux no seu espaço. Aí você vai digitar no Google aí, e vai escolher uma lâmpada que tenha mais do que 1000 lux. E vai escolher essa lâmpada e vai anexar no seu trabalho lá. Essa lâmpada é que eu vou utilizar lá no quarto. Eu vou utilizar essa lâmpada com essa temperatura de cor porque vai trazer um conforto no meu quarto. Beleza. Aí você vai calcular para a cozinha. Na cozinha eu preciso de 5.000 lux. Ok. Se eu preciso de 5.000 lux, eu vou ter que utilizar duas luminárias. Uma luminária só não vai ser necessário. Se eu utilizar uma luminária só, eu vou utilizar uma lâmpada lá de, sei lá, 2.000 lux, mas eu preciso de 5. Então, se eu utilizar somente uma luminária, não dá conta, então eu vou ter que utilizar 3. Porque se eu utilizar duas, vai dar 4.000 lux, mas eu preciso de 5.000, eu tenho que utilizar 3. Se eu utilizar 3, eu posso utilizar uma lâmpada um pouco menor ali, não preciso ser uma lâmpada dessa de 2.000 lux. Entendeu? Então, nesse projeto de iluminação, a mais, ok, não tem problema nenhum. Se você calculou que o seu fluxo total que você precisa de 5.000 lux, aí você colocou lá 3 luminárias, usando lâmpadas de 2.000 lux cada uma, e aí no espaço você teve uma iluminação de 6.000 lux, perfeito, está ótimo o seu projeto, está aprovado, segue para o próximo ponto. Beleza? Entendeu a ideia do que tem que ser feito, como tem que ser feito, qual é o procedimento? Esse é o projeto prático.
dá um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Então, aí você vai anexar no seu trabalho manuscrito as suas contas para cada uma das suas... para cada um dos seus contos. E ali também você vai anexar, juntamente com esse trabalho, na hora que você gerar o PDF, você vai anexar uma fotinha das lâmpadas que você escolheu. É a lâmpada que você encontrou no Google aí. A informação que você precisa da lâmpada é quantos lux cada uma tem. Beleza? E aí me informar qual é a luminária que você utilizou. E aí a luminária que você tem que escolher é uma dessas que está apresentada aqui na referência, tá? Você vai escolher uma delas. Você poderia até escolher uma forma, mas aí você teria que apresentar a tabelinha dela de fator aqui de utilização. Se você quiser fazer isso, não tem problema nenhum. Mas eu aconselho você utilizar alguma dessas aqui, dada a nossa referência. Então, você vai referenciar qual que é a luminária que você está utilizando para cada espaço. Peço que você não utilize a mesma para todos os espaços, tá? Então, seu quarto, então, eu vou utilizar essa daqui, a B. Para a cozinha eu vou utilizar a F, beleza? Para o banheiro eu vou utilizar a E. Aí, para todos os quartos, você pode utilizar a mesma luminária, beleza? Para todos os banheiros, se tiver mais que um, você pode utilizar todas as luminárias. Para a cozinha, posso utilizar essa luminária. Para a área de serviço, vou utilizar essa. Só impacta no fator de utilização. Mas se você varia, modifica qual que você usa, você ganha ponto aqui com o professor na hora que ele estiver corrigindo. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida com relação ao trabalho prático, o que tem que ser feito? Vocês têm até... Eu não tenho dúvida não, professor. Mas, mentira, tenho sim. Mas é que você ia falar agora. Tem até domingo que vem, né? Para enviar. Isso, exatamente. Então, esse projeto prático, vocês têm até domingo que vem. Vocês têm 2 semanas para fazer o projeto prático, tá? Você tem um tempo maior, porque dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, até a próxima semana. E aí, qualquer dúvida que for aparecendo, eu estou com dúvida aqui, é isso mesmo, vocês vão me mandando, eu vou ajudando vocês a solucionar. Tem em mente, você tem que fazer o projeto prático da sua residência, utilizando as luminárias que foram dadas aqui na referência e as lâmpadas que você vai pesquisar na internet. Beleza? Então, a lâmpada que você vai precisar na internet, saber quantos lumens cada uma emite, pesquisa lá, escolha aquela que estiver próxima da que você precisa, tá? Não escolha a mais, não escolha a menos, tem que escolher que está próxima. Se não for o valor exato, nunca vai ser, tá? Nunca é o valor exato, então você vai sempre escolher a que tiver um nível a mais, tá? Então, aquela que tiver um nível a mais, não a menos. A gente nunca escolhe a menos, mesmo se o a menos estiver mais próximo. A gente escolhe a mais sempre. Perfeito? Ô, Guilherme, deixa eu te perguntar, é porque eu sou meio lerda com esses trem de domingo que vem, esses negócios. É domingo que vem dia 31 ou domingo que vem no outro? É no outro, é no dia... Tá. Deixa eu ver aqui o dia certinho. Tá? Um momento... É no dia 7 de novembro, tá? Tá bom, obrigado. Beleza. Aí lá no mundo, no lugar da atividade, também tem a data certinha lá para vocês se atentarem a isso. Eu aconselho vocês já começarem a fazer, porque para não deixar acumular, né, tem várias outras disciplinas acontecendo aí também, então vamos fazendo, adiantando aí essas atividades. Beleza? Acredito que não vai dar muito trabalho. Depois que vocês pegarem a manha para um cômodo, se você fizer para um, vai valer para todos, então não vai ter muita dificuldade não, tá? O difícil vai ser o primeiro, para pegar o jeito da coisa. Depois, vai tranquilo por inércia de atividade. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Vocês tenham? Acho que não, professor. Não? Beleza. Então, deixo ele disponível, agradeço também a participação de todos aí no nosso encontro síncrono. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda mensagem, manda e-mail, manda WhatsApp.
e aí a gente vai sanando elas. Beleza, gente? Então, um abraço para todo mundo, bom almoço, boas atividades aí durante essa semana. Beleza? Então, um abraço para todos e até nossa próxima aula, segunda-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, pessoal. Guilherme. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Com Deus.